Amém. Levante suas mãos para adorar o Senhor, amém? Levante bem alto, bem alto. Tu és digno de tudo. Tudo vem dele, Pois tudo vem de ti. tudo é por causa dele. Tudo é para ti. Tua é a glória. Aleluia. Diga mais uma vez. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Tu és digno de tudo. Levante as mãos o mais alto que você puder. Levanta bem alto, diga. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Será que você pode dizer isso mais uma vez? Tu és digno. Tu és digno de tudo. Santo, 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 Ele é. Tu és digno de tudo. E nos movemos nesse amor. Pois tudo vem de ti. Tudo vem de ti. Tudo é para Tudo ti. é para ti. Tua é a glória. E nós te exaltamos. Declare. Te exaltamos. Te exaltamos. Te exaltamos. Declare isso de todo o seu coração. Diga para Ele. Ó Senhor, Te exaltamos. te exaltamos. A Ti toda honra e glória. Te exaltamos. Todo louvor e adoração. Te exaltamos. Nós devolvemos ao Senhor, que é o único digno de louvor. Ó Senhor, Você que fala em línguas estranhas, fale em línguas estranhas. Que o Senhor possa nos edificar essa noite, Senhor. Que o Senhor possa nos edificar essa noite com a Tua palavra. Que sobre a nossa cabeça esteja o óleo fresco vindo dos céus. Como o Senhor ministrou hoje, Senhor, pela tarde na minha vida, eu declaro isso sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Óleo fresco, um óleo de unção, um óleo poderoso que traz paz, um óleo poderoso que traz entendimento, um óleo poderoso que traz cura, um óleo poderoso que fortalece a nossa fé, um óleo poderoso que nos coloca no Teu caminho, edificados e firmados de que dele não vamos nos desviar, nem para a esquerda, nem para a direita. Não vamos retroceder. E ainda que tenhamos que parar, faremos como aquele povo no deserto. Quando nós pararmos, nós vamos armar, Senhor, a tenda da adoração. Vamos Te adorar. Vamos buscar do Senhor direção. Vamos buscar do Senhor uma palavra. Vamos buscar do Senhor uma palavra. O Teu povo veio hoje buscar uma palavra. A palavra que nos dá direção. A palavra que não nos permite retroceder.
A palavra que não nos permite ficarmos parados à toa, mas estamos aqui edificando o nosso altar de adoração. E diante dessa voz profética que se move através do poderoso Espírito Santo de Deus, avançaremos com destino à nossa vitória, com destino à nossa bênção, com destino à promessa, com destino a tudo aquilo que o Senhor tem separado e reservado para o teu povo. É o que nós declaramos essa noite. Quem concorda com essa oração, diga: eu creio. Quem concorda com essa oração, aplauda Jesus bem alto aí. Glória a Deus. O Espírito Santo está aqui, amém? Diga para quem está do seu lado: fica tranquilo. Isso, obedece, irmão. Diga para quem está do seu lado: fica tranquilo. Fala assim: o Espírito Santo é o pastor dessa igreja. Fala: o Espírito Santo é o dono dessa igreja. Fala: o Espírito Santo, pela misericórdia, vai usar o vaso que está lá no altar para falar com você. Fala para ele. Amém? Boa noite, igreja. Graça e paz, amém? Tá feliz aí? Tá animado? Preparado para o que o Espírito vai falar com você nessa noite? Então diga: Espírito Santo, toda honra, toda glória e todo louvor por tudo que acontecer aqui. A honra é sua, a glória é sua. Põe a mão no seu coraçãozinho, feche teus olhos. Ah, poderoso Espírito Santo, Santo dessa igreja, poder dessa igreja, resposta dessa igreja, solução dessa igreja, luz dessa igreja, poder dessa igreja. Fale agora ao coração do aflito, do abatido, do cansado, do incrédulo, daquele que entrou nessa noite, ó Pai, crendo mesmo que hoje será apenas mais uma noite comum, como todas as outras. O Senhor tem o poder de convencimento. Convence ele, convence ela a entregar-se 100%, a abrir o coração sem reservas, e mostra para eles o caminho que leva à compreensão daquilo que o Senhor quer fazer em nosso meio nessa noite. É a minha oração, como pastor, pela tua misericórdia, que o Senhor fale ao coração deste rebanho que é de Jesus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a poderosa igreja diz: amém. Amém, Senhor. Querido, pegue a Bíblia Sagrada, abra-na comigo no livro de Lucas. Lucas capítulo de número 7. Nós vamos ler do versículo 1 até o 10. Lucas capítulo de número 7, a partir do verso 1, quem encontrou dá um amém bem alto aí. Diz assim: e depois de concluir todos estes discursos perante o povo, entrou em Cafarnaum,
E o servo de um certo centurião, a quem muito estimava, estava doente e moribundo. E quando ouviu falar de Jesus, diga comigo, eu já ouvi falar de Jesus. Agora eu vou perguntar para você, quem já ouviu falar de Jesus aí? Pergunta para quem está do seu lado, já ouviu falar de Jesus? E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhes uns anciãos dos judeus, rogando-lhe que lhe viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: é digno de que lhe conceda isto, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que entres debaixo do meu teto. E por isso, nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Diga-me apenas uma palavra, e o meu servo sarará. Porque também eu sou homem sujeito à autoridade, e tenho soldados sob meu poder. E digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faz isto, e ele o faz. E ouvindo isto, Jesus, o Cristo, maravilhou-se dele, e voltando-se disse à multidão que o seguia: digo-vos que nem ainda em Israel tenho achado tanta fé. Verso 10: e voltando para casa, os que foram enviados acharam são o servo que estava doente. Amém? Pode tomar o seu assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos voltar em alguns versículos, em algumas oportunidades, ou não, mas deixa aberta aí. Nós estivemos em São Paulo. Eu arrisco a dizer que na maior conferência para pastores do Brasil, a Conferência Remir. Milhares de pastores do Brasil inteiro, debaixo de um movimento apostólico. Nomes como Luciano Subirá, um mestre para essa nação, ministrou para nós lá. O apóstolo desta nação, o apóstolo Luiz Hermínio. Abe Uber, né, uma sumidade, um dos maiores escritores deste país também ministrou, e tantos outros nomes. Mas uma palavra de um apóstolo que carrega um manto pastoral impactou a minha vida em uma das noites naquele lugar. E o Espírito Santo de Deus tem falado comigo acerca de autoridade. Fala comigo, autoridade. E eu tenho orado e tenho entrado numa discussão saudável, viu, irmãos? Não é bate-boca, não. Com o Espírito Santo, em determinados momentos, quando Ele ministra ao meu coração acerca de autoridade. Porque se eu não compreender o princípio de autoridade, a ponto de reconhecer a outorga que Deus imprime sobre alguém, automaticamente eu sempre vou me julgar ou me colocar em uma posição que Deus não me colocou para pastorear a minha própria vida de maneira completamente equivocada, sempre contestando quando alguém me dá uma palavra. Porque quando você está num ambiente, irmãos, de centenas de pastores, para onde você olha tem um pastor, você enjoa de ver pastor,
E quando você vê aquele exército de pastores com igrejas nas costas, sentados para ouvir outros pastores, e que, diga-se de passagem, muitos deles vão pregar aquilo que nós estamos cansados de pregar na igreja. Se não houver em nós a humildade e o entendimento de que naquele lugar eu sou ovelha, de que naquele lugar eu fui para aprender, de que naquele lugar eu estou sentado debaixo de um movimento profético que Deus estabeleceu sobre a terra, para que haja um alinhamento no meu coração, enquanto uma autoridade estabelecida por Ele, eu não aprendo nada. Eu vou sair de lá questionando tudo que eu ouvi. Eu vou sair de lá dizendo: se fosse eu nesse altar lindo, com um telão de LED, com uma banda dessa, né, com essas milhares de pessoas aqui, com essa banda top, eu teria quebrado tudo. Eu teria pregado tão diferente, eu teria falado isso, eu teria falado aquilo. E o nosso coração precisa estar vigilante, porque Deus e o Espírito Santo sempre vai dizer: pois é, teria. Mas se você está sentadinho aí embaixo, porque você não é a sua hora ainda. É porque você não tem autoridade para isso ainda. É porque você não está nesse nível ainda. É porque eu não te chamei para isso ainda. Ou vamos lá um pouquinho mais profundo, é porque você não pagou um preço de tamanha intensidade que esses homens pagaram ainda. Reconhecer a autoridade. Eu quero falar para você, ou comunicar a você acerca de um tema que vai trabalhar o entendimento da sua fé a partir de um momento que você compreender a atitude desse centurião para com Jesus, a ponto de surpreender Jesus, a ponto de Jesus dizer: ei, nem em Israel, nem no meio do meu povo, nem no meio daqueles que se dizem entendidos, nem no meio dos estudiosos da palavra, nem no meio daqueles que se dizem profetas, nem no meio daqueles que se dizem sacerdotes, autoridades da igreja, nem no meio desse bando de gente andando atrás de mim, só querendo o que eu posso dar, eu vi e enxerguei tamanha fé como eu vi na vida desse homem. E eu perguntei para o Espírito Santo: por que o Filho, porque é a Trindade, fala comigo: Pai, Filho, Espírito Santo. Fala comigo: Pai, Filho, Espírito Santo. Fala: Deus Pai, Deus Filho. Fala comigo: na glória. Fala: o Espírito Santo. Fala: está aqui conosco. Fala: se move aqui nessa igreja. Dá um glória a Deus aí. Fala: está pertinho de você. Fala para quem está do seu lado aí. Então, se tem alguém que nós podemos tirar as nossas dúvidas espirituais, vamos tirar com o poderoso Espírito Santo. Ele está aqui para isso, ele foi enviado para isso. Jesus deixou claro para os discípulos: é necessário que eu vá para que ele venha. É necessário que eu vá para que ele... Então fala comigo: o Espírito Santo está aqui. E ele continua cumprindo a sua missão de assessorar a igreja, de conduzir a igreja, de dirigir a igreja. Por isso que o pastor dessa igreja é o Espírito Santo de Deus. Ele é o pastor dessa igreja. E eu perguntei para ele, eu falei: por que é que o filho se admirou? Porque na minha opinião não foi o maior milagre que Jesus fez, de curar o servo do centurião. Para mim não foi o maior. Poderia citar muitos aqui que me impressionam de milagres de Jesus, como por exemplo ressuscitar a filha de Jairo, quando ele bota inclusive todo mundo para fora e fala: vai ficar aqui dentro só quem tem fé. Dá um glória a Deus aí. Todo mundo para fora. Inclusive colocou a banda contratada para o ofício fúnebre, todo mundo tocando a musiquinha triste. Ele falou: para começar, está desafinado, para fora. Tantos milagres. Você quer ver um que me impressiona? Quando ele vem andando sobre as águas, dá um glória a Deus aí, e ele fala para Pedro: vem Pedro. E Pedro anda sobre as águas, não porque Pedro era bom, mas porque Jesus tem autoridade de provocar o firmamento até mesmo nas águas.
Jesus é poderoso. Quer ver um outro que me impressiona? Jesus pisa na terra de Gadara e vem um demônio a 200 por hora para cima de Jesus. Fala comigo, Jesus. Mas fala comigo, mas ele é o Cristo. Fala comigo, Jesus. Fala, mas ele é o Cristo, né? Como disse o profeta Isaías, todos sabiam disso. Um menino nos nasceu. Fala, Jesus. Fala, um filho se nos deu. Fala, o Cristo. Fala, Deus habitando no homem. Dá um glória a Deus aí. De longe, Satanás acho que precisava usar óculos, e ele acostumava bater em todo mundo. Ele quebrava as cadeias, ele arrebentava as sepulturas e comia defuntos. Ei, de longe, quando ele viu aquele homem com aparência simples e comum, porque Jesus ele se misturava com os seus discípulos, tanto que para Judas mostrar para a guarda pretoriana romana quem era Jesus, ele diz: aquele ao qual eu der um beijo, esse é o Cristo. Por quê? Porque Jesus não tinha diferença, irmãos. Então o Satanás pensou que era só mais um galileu que estava pisando naquela terra para fazer negócio. Quando Jesus pisa naquela terra, o gadareno vem com aquela legião de demônios para cima dele, com os olhos cheios de ódio, para rachar Jesus no meio. Só que ele vai chegando perto, de repente ele olha através do homem e ele enxerga o Deus que habitava dentro do Cristo. Dá um glória a Deus Todo-Poderoso aí. E tanto é verdade que ele veio para agredir o homem, mas quando ele enxerga o Deus Todo-Poderoso, ele faz a célebre frase: vieste nos atormentar antes do tempo. Por quê? Porque Satanás já sabe o seu destino. Levanta a tua mão direita comigo em nome de Jesus. Fala comigo: Satanás condenado e derrotado. Fala, é por isso que em Cristo eu sou mais do que vencedor. Dá um glória a Deus bem alto aí. Então, esse milagre não é o que mais me chama a atenção. Mas perguntei para o Espírito Santo: por que é que Jesus se maravilhou? Porque o centurião reconheceu a autoridade que estava sobre Jesus. Não existe absolutamente nada que você possa fazer em uma igreja, em uma comunidade que você congrega, em um cargo ou um título que você acha que tem, ou algo que você acha que você conquistou com teu esforço, seu conhecimento, que possa mudar a sua vida, se você não exercitar o reconhecimento do princípio de autoridade. Se eu não reconhecer a autoridade, Pastor Milton, que está sobre a minha cabeça, que é o meu bispo, eu posso pregar, posso virar cambota, posso fazer o que eu quiser, irmãos. Eu só estou aqui pregando hoje porque um homem que tem autoridade outorgou autoridade para esse pastor que hoje está falando aqui para vocês, e é por isso que eu estou com esse microfone na mão hoje. Eu não estou aqui porque um dia eu acordei na minha casa e cismei que eu era pastor. Acho que eu vou ser pastor, hein? Deve ser muito louco. Pelo contrário, eu nunca quis ser pastor. Minhas orações é: Deus, te faço tudo, menos ser pastor. Eu quero falar para você hoje que não basta ouvir falar de Jesus. Põe a mão no seu ouvidinho assim. Não basta ouvir falar de Jesus. É preciso reconhecer a autoridade espiritual de Jesus. Eu vou repetir. Não basta ouvir falar de Jesus. É preciso reconhecer a autoridade espiritual do poderoso nome de Jesus. Porque até então, Mateus, uma multidão andava com ele, os discípulos estavam com ele. Ele olhou para os 12 e falou: vocês perderam para o centurião. Porque até agora, ele falou: vou até dar uma chance, hein? Vou até dar uma chance. Eu ainda, nem em Israel, eu ouvi alguém manifestar
tamanho o que, gente? Quem está comigo, dá uma glória a Deus aí. Aplauda Jesus se acordar o irmão que está do seu lado aí. Você precisa me emprestar a tua atenção aqui, tá? Para você compreender que você vai sair daqui hoje apto, fala comigo, apto a receber a minha bênção. Pode pôr no 1, meu filho. Se tiver no 3, está muito. Por enquanto não. Obrigado, João Basta. O que eu quero construir com você aqui hoje, mais do que fazermos aqui, nós gostamos de fazer um túnel dos milagres, um vale do sal, ungir uma rosa para você levar para sua casa, vender para você o óleo ungido de Israel. Aí nós ia ganhar uma grana, hein? A vassoura ungida. Não inventa não, pastor. Se aparecer vassoura aqui vendendo, é o pastor Milton. Mais do que isso, coloca a mão na sua mente assim, ó. Fala, eu quero aprender com o Espírito Santo como provocar o meu milagre em fé. Dá um glória a Deus aí. Ou seja, você não precisa de intermediário nenhum para viver algo poderoso da parte de Deus, se você aprender a reconhecer, não apenas ouvir, mas reconhecer a autoridade do nome de Jesus. Só para construir aqui um entendimento diante de você, centurião era naquela época uma sumidade, era uma autoridade outorgada, ou seja, delegada pelo governo romano. Eu tive lendo um pouco sobre isso, e aí foi ficando chato, e quando começo a ler fica chato, eu já fui para os finalmente. Eu falei, não, deixa eu explicar de uma maneira simples para o pessoal entender. O centurião na época era uma espécie de ministro-chefe de Estado. Por exemplo, tem lá o presidente da República, né? Mas tem os ministros-chefe de Estado. Tem um ministro da economia, tem um ministro, né, da segurança, tem um ministro, não sei do que, vai falando os ministros aí, fala aí. Tem ministro da fazenda, ministro da saúde, ministro da agricultura, é mais ou menos isso. Então, centurião, ele era outorgado pelo Estado e ele representava o Estado, inclusive com uma autoridade, uma patente militar. Ele comandava homens, comandava exército. Para você ter uma ideia, quem era um centurião? O apóstolo Paulo, quando estava preso debaixo das mãos do governo romano, quando ele percebe que ele estava sendo julgado pelas leis romanas, mas sendo tratado como um cidadão estrangeiro, e Paulo tinha dupla cidadania, ele tinha cidadania romana, o que ele fala? Manda até mim um centurião. E ele é enviado um centurião, porque ali ele vai evocar a lei do Estado romano. Então, esse homem que reconhece a autoridade de Jesus, era alguém que conhecia perfeitamente, fala comigo, princípio de autoridade. Fala para quem está do seu lado, princípio de autoridade. Amém, queridos? Nós precisamos entender isso. Só para você entender o nível, né, deste representante do governo romano, que olhou para Jesus e disse o seguinte: não me senti digno nem de ir até o Senhor, por isso eu mandei pessoas. Por isso eu entendi que o Senhor tem uma autoridade nessa terra tão extraordinária, que eu pedi para que intercessores fossem até o Senhor. Ou seja, reconhecer a autoridade de Jesus, ou a autoridade delegada por Deus a este que tem um nome acima de todo nome. Dá um glória a Deus Todo-Poderoso aí. Pode gerar um ambiente
profético a ponto de você sair daqui dessa noite, levanta aqui em nome de Jesus, de você sair daqui dessa noite em nome de Jesus, compreendendo que assim como esse centurião, quando você chegar lá na tua casa, a bênção vai estar lá te esperando, porque basta apenas uma palavra. Basta uma palavra. Uma palavra e ele muda a sua vida. Uma palavra ele muda o ambiente na sua casa. Uma palavra e você será curado. Uma palavra e essa porta que está fechada diante de você como uma porta de bronze, levanta a tua mão em nome de Jesus. Uma palavra e essa porta vai se abrir. Uma porta e essa resistência cai por terra. Uma porta e teus perseguidores vão cair. Uma porta e a miséria vai embora. Uma palavra e essa perseguição desgraçada vai deixar de seguir você e a tua casa. Uma palavra e a maldição hereditária que vem acompanhando você de geração em geração, a tua família de geração em geração, não terá poder sobre a tua vida. Uma palavra. Mas é uma palavra de quem tem, fala comigo, autoridade. Preste atenção no que esse homem fala. E a Bíblia, ela é recheada de detalhes. E se nós lermos sem prestarmos atenção, pastor Milton, passa desapercebido. Você lê, a revelação está diante dos teus olhos, você come a letra, mas não percebe que o Espírito Santo está querendo dizer. Olha o que esse homem fala no verso 8, olha na sua Bíblia aí, de Lucas capítulo 7, verso 8, não sei como é que está aí na sua tradução, mas aqui vai dizer assim, ele diz, olha o que ele fala para Jesus, isso é um papo de uma autoridade para outra, ele fala, porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Ele diz que é o quê? Ele diz que é o quê? Fala assim, ele sabia que ele estava debaixo de autoridade, ou seja, o governo romano que pagava o salário dele. Então ele diz, porque eu também, olha como que ele começa, eu também sou um homem sujeito à autoridade. Agora ele vai falar da autoridade que ele tem. Preste atenção quem ele era. Ele estava sujeito à autoridade de um governo, mas agora ele vai dar a carteirada dele. Ele bate a mão no bolso e fala para Jesus, eu tenho soldados sobre meu poder. Fala, soldados. Fala, ele tinha autoridade e patente. Fala comigo, militar. Eu tenho soldados sob meu poder. Olha o que ele fala, eu digo aos soldados vai e ele, eu digo ao outro vem e ele, agora ele vai dizer, e ao meu servo, fala comigo servo, querido, ele era um homem que ganhava bem, tinha empregados, tinha servos na sua casa, tinha servos à sua disposição. Agora ele não vai falar mais como um capitão de guarda, ele não vai falar mais como um militar, ele vai falar agora como alguém que tem condição financeira para pagar alguém, para se submeter à sua autoridade. Ele diz, e eu digo ao meu servo, faze isto, e ele o faz. Então a primeira coisa que eu gostaria que você compreendesse desse texto sobre o princípio de autoridade, esse homem, ele só entendia o princípio da autoridade porque ele respeitava a sua patente superior. Ele só compreendeu a autoridade de Jesus porque antes de mandar, ele primeiro aprendeu a obedecer. Então, preste atenção aqui que isso nunca vai acontecer na sua vida ministerial se você não entender isso. Preste bem atenção, tem muitos filhos aqui que anseiam pela vida ministerial. Deus está trabalhando, está levantando, dá um glória a Deus aqui. Essa palavra fica para os filhos, mas fica para você também, para a igreja. Deus nunca vai te dar uma patente ao qual primeiro você não seja capaz de se sujeitar. Vou repetir, Deus não vai te dar nenhuma patente espiritual antes de você ser capaz de primeiro se sujeitar. Sabe por que Deus tem chamado muitas pessoas, muitos estão travados no meio do caminho?
Por quê? Porque não obedece. Sabe por que muitos são frustrados na chamada? Deus até tem a chamada, Deus até tem feito assim, ó, chama, Deus anuncia o nome, e sempre vai acontecer alguma coisa, e aquela pessoa é travada no meio do caminho. Por quê? Porque ela não obedece, não se sujeita. O plano é frustrado. Deus não vai entregar patente para você liderar exército, se primeiro você não sabe a responder a uma autoridade superior. Nós nos movemos dessa forma. Quem é o pastor da igreja? Soy Joe. Quem é o pastor da igreja, gente? Faz assim, ó. Por enquanto, até o meu bispo achar que eu devo. Se um dia ele levantar inspirado com a bispa Kelly, num café da manhã, e ele estiver conversando: meu amor, eu estava pensando em abrir uma igreja lá no norte de Minas, na terra do calango. Me perdoe quem é de lá, lá tem calango, já estive lá. E vamos abrir uma igreja batista avivada no norte de Minas. E eu pensei num baita de um pastor para mandar para lá. Quem? Pastor Rodrigo. Eu estou debaixo de autoridade. Eu vou ter que vir aqui fazer assim para vocês. Fui. Pastor, mas nós te amamos, pastor. Eu também amo vocês. Mas eu aprendi, e tenho aprendido com o meu bispo, que Deus não se move por afeição, mas Ele se move por propósito. Se você quebrar o princípio e você cantar uma música que Deus é fiel, para aí, meu filho. Eu não sei nem se você está no tom. Se você conseguir pegar, você pega aí, tá? Essa aqui é de improviso, hein? Agora que eu quero ver. Quantos conhecem aquela música? Tu é fiel, Senhor. Peguei no tom, hein? Eu sei que tu és fiel. Canta aí. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. Presta atenção, gostei desse agudo, hein? E ainda que até aqui a teologia, ó, permanece assim. Vamos lá. Fiel, eu sei. Aqui já virou heresia, irmão. Fala, fiel a mim. Agora faz a pergunta: fiel a mim? Fala para quem está do seu lado: Deus é fiel a você, irmão? O que você acha, sinceramente? Deus é fiel a você? Deus é fiel ao senhor, pastor Milton? Cadê os teólogos de plantão? Aqui está cheio de mestre aqui. Levanta aqui, meu filho. Levanta bem alto aqui. Deus é fiel à sua. Então Deus não é fiel a você. Você está vivendo a fidelidade de Deus enquanto você está debaixo de princípio. Se você sair fora, você vai ver o fiel de Deus na tua fuça. Deus não é fiel a você. Deus é fiel à palavra dele. E você vive a fidelidade. Fala comigo, que é de Deus. Fala por intermédio. Fala da autoridade da sua palavra. Fala, então eu vivo a fidelidade de Deus quando eu reconheço o princípio da autoridade que há nessa palavra. Então nunca mais cante essa música. É bonita, mas é mentira. Deus não é fiel a mim, não. É verdade até que fala, mesmo que ainda eu não mereça, é verdade. Ele continua sendo fiel, mas a mim não, a palavra. Porque eu não mereço nada, mas essa palavra, ela me resguarda. Dá um glória a Deus bem alto e bem forte. Fala comigo, o princípio de autoridade. Quando eu reconheço a autoridade que há na palavra,
no nome de Jesus, no ambiente profético, na autoridade constituída por Ele na terra, através da igreja, porque sim, a igreja é a autoridade de Deus na terra. A igreja é a única instituição que fala em nome de Deus. Ela não é Deus. Você não pode adorar a igreja. Eu adoro a minha igreja. Não, você adora Jesus. Dá um glória a Deus bem alto aí. Eu adoro meu pastor. Não, misericórdia, eu não quero adoração de ninguém. Você adora Jesus. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte aí. Porém, a igreja, assim como o centurião recebeu outorga, autoridade, patente, poder para dizer aos oficiais: vão e eles vão, vem e eles vêm. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Você que reconhece a autoridade do Cristo que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, Ele diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões, curar os enfermos, expulsar os demônios. Por quê? Porque nós nos submetemos, reconhecemos a patente, a autoridade do nome que está acima de todos os nomes. Do nome dele que está acima dos céus, da terra e debaixo da terra, o nome poderoso de Jesus Cristo. E Deus estabeleceu a estrutura de hierarquia da igreja, querendo você ou não. Deus constituiu, fala comigo, profetas. Profetas, me ajuda aí, pastores, mestres, evangelistas e apóstolos. A ordem dos tratores não altera o viaduto. Se eu falei aqui, nem o fora. Mas são autoridades que Deus levantou para um tempo. Então hoje existe uma autoridade nesse altar, outorgada por uma autoridade maior. Eu sou a autoridade maior nessa igreja até o meu bispo colocar o pé ali. Ele pisou ali, eu sento. Ele é meu pastor. Ele é o pastor de vocês. Dá um glória a Deus bem alto. Acabou. Olha para aquelas janelas ali. Aquela janela, se depender de mim, estava aberta. Eu sou calorento. O bispo falou: não, irmão, vai ficar fechado ali para a gente evitar confusão com o vizinho. Então essa janela está proibida de abrir. Dá um glória a Deus aí. Por quê? Porque alguém que tem autoridade maior do que a minha falou que é para ficar fechado. Olha naquela janela fechada ali. Fala comigo, princípio de autoridade. E eu gostaria muito que você compreendesse isso. Se você tem um líder de célula e você não honra teu líder de célula como um anjo de Deus que Deus colocou na sua vida, você está em pecado. Você pode impedir a oração direto para o pastor. Eu tenho ensinado isso para as pessoas. Você tem líder de célula? Já falou isso para ele? Não. Então a partir de hoje você vai falar com o seu líder. Depois você vai falar comigo. Porque senão nós estamos perdendo tempo, estamos brincando de ser igreja. Quantos concordam comigo aqui? Para que nós vamos aqui levantar autoridades espirituais para tocar vida nos lares, se quem está lá não respeita quem está lá? Então, se você não honra seu líder de célula, você vem falar comigo, você pode ter certeza. O Deus, Ele mandou, o endereço do anjo estava certinho. Nas mãos do teu líder de célula, você colocou a mão debaixo da cabeça dele, Deus ia liberar algo poderoso na sua vida. Aí você veio no pastor, o anjo não veio falar nada comigo, irmão. Pastor, mas você é o pastor da igreja, não pode orar? Eu vou orar para todo mundo, até morrer e não aguentar mais. Eu amo orar por todos, mas eu estou ensinando você: não quebre princípio de autoridade. Se Deus colocou autoridade sobre a tua vida, honre, meu filho. Respeite. Não toque. Se quer ver Deus deixar de ser fiel a você, é você quebrar um princípio de tocar em uma autoridade espiritual. Fiel, Senhor, fiel a mim nada. Se você não honra, se você não obedece, se você não honra,
Se você não é fiel à aliança que você estabeleceu com esse homem, para você quebrar uma próxima etapa de princípio é muito fácil. Você já não honra seu líder de célula, daqui a pouco você está brigando com o pastor dentro da igreja. E geralmente é assim: começa lá na célula, desrespeitando quem está na célula, não honra o líder de célula, daqui a pouco está rompendo com o pastor e indo embora. Por quê? Não reconhece princípio de autoridade. Princípio de autoridade é um só. Se o teu líder de célula foi colocado por Deus para cuidar de você, pode ter certeza, ele pode não ser pastor, pode não pregar como eu, pode não cantar como Richard, pode não ter o conhecimento dos mestres dessa igreja, mas uma coisa eu vou falar para você: naquele ambiente profético, a oração dele vale muito mais do que a de nós todos, tudo junto, porque ali ele é a autoridade outorgada por Deus. Quem está entendendo o que eu estou dizendo aqui? Eu tenho que ensinar isso para você, porque nós estamos em um culto chamado Fé e Milagres. Está cheio de pessoas entrando dentro da igreja, ouvindo falar de Jesus, mas não reconhece a autoridade de Jesus. Então ouvir falar de Jesus é uma coisa, reconhecer a autoridade de Jesus é outra, completamente diferente. Nós não podemos brincar com isso. O servo daquele centurião foi curado sem Jesus precisar entrar na casa, porque aquele homem subiu um nível tão alto de autoridade, que olha no verso 9: e ouvindo isto, Jesus maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia. Quem seguia Jesus, gente? Quem seguia Jesus? Olha quanta gente estava ao redor dele, mas não percebeu o que ele estava ensinando. A multidão que o seguia. Presta atenção. O segundo estágio que muitas vezes nos engana e nós achamos que está tudo certo porque eu tenho Jesus, é quando eu sigo Jesus. Eu sou seguidor de Jesus. Tem o que ouve falar, põe a mão no ouvidinho, fala ouve falar. Fala o que segue. Fala, não muda nada. Meu filho, ouvir falar e seguir, você só vai ser mais um na multidão. Teu nome não fica marcado na história. Você não se torna conhecido no céu, nem entre os demônios sendo multidão. Você se torna conhecido no céu. Você chama a atenção de Jesus. Você chama a atenção até mesmo dos demônios, irmãos, quando você reconhece a autoridade de Jesus. Olha o que esse verso nos ensina. Ouvindo isso, Jesus maravilhou-se. Maravilhou-se do quê? Do entendimento do centurião. Quando o centurião falou para Jesus: ei Jesus, eu sou um homem de autoridade, eu trabalho para o governo, eu tenho tropas de soldados debaixo da minha patente. Eu digo vão, eles vão. Eu digo vem, eles vêm. Jesus, eu tenho empregados, eu pago o salário deles, eles obedecem a mim. Porém, Senhor, eu também sou sujeito a uma patente maior do que a minha, e eu reconheço que não sou digno nem de que o Senhor entre na minha casa. Uma palavra tua, diga comigo, uma palavra carregada de autoridade vai fazer com que o meu milagre aconteça. Não basta você receber apenas uma palavra, você precisa reconhecer a autoridade que está sendo liberada. Quantas vezes você recebeu a oração e a tua vida nunca mudou? Quantas vezes o homem de Deus já esteve dentro da tua casa, te deu uma palavra de destino, e até hoje você está aqui no culto buscando a mesma palavra, e ele disse: eu já liberei, você só não reconheceu. Hoje eu estou falando para pessoas aqui, levanta a mão em nome de Jesus, que já estão curadas no mundo espiritual, só não tomou posse. Hoje eu estou falando para pessoas aqui que Deus já abriu portas extraordinárias de prosperidade sobre você. Levanta a tua mão em nome de Jesus. Você só não reconheceu a autoridade. Você está esperando vir outro pastor para profetizar sobre você. Se eu dizer uma coisa, Deus não vai mandar, porque Deus já mandou. Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é um Deus que está olhando para você, esperando você levar a sério aquilo que Ele já liberou sobre a tua vida. Palavra
só tem efeito sobre a minha vida quando eu reconheço a autoridade. A palavra profética liberada só tem efeito na minha vida quando eu reconheço que quem liberou não liberou de si mesmo, mas liberou na autoridade do nome de Jesus. Porque o nome de Jesus tem poder. Dá uma glória a Deus aí, queridos. A palavra de Deus tem poder. Quantos creem nisso? Eu quero fazer uma pergunta para você. O que é que você está esperando de viver o teu milagre? Deus me deu uma visão quando eu comecei a orar para vocês aqui. Eu vou contar mais um finalzinho da mensagem, nós já estamos acabando. Deus me mostrou um anjo com as mãos cheias de bênçãos. E pela primeira vez eu fico triste com o seu glória a Deus. Porque sabe por quê? Porque o anjo está carregando uma bênção que é tua. O anjo está carregando algo que é seu. Era para estar nas tuas mãos, não nas mãos dele. O anjo está andando atrás de você já pesado, só esperando você tomar posse daquilo que Deus já liberou na sua vida e reconhecer uma palavra de autoridade que sai desse altar. É tempo de óleo fresco sobre a tua cabeça, é tempo de paz na tua casa, é tempo de paz no teu casamento, é tempo de paz entre você e teus filhos, é tempo de paz no teu trabalho, é tempo de prosperidade, é tempo de colheita, é tempo de você comer o melhor dessa terra, é tempo de você avançar ministerialmente. Ei, Deus liberou dons poderosos para pessoas aqui que só está esperando você tomar posse para que essa igreja possa fluir e ser abençoada naquilo que Deus já liberou para você. Existem pessoas aqui que, se tivessem tomado posse do que Deus já liberou, estariam hoje pregando no meu lugar, e eu creio que em nome de Jesus estaria uma fila de doentes aqui sendo curados, porque é algo que Deus tem especificamente com você, meu irmão. São ministérios enterrados por falta de reconhecimento de autoridade. São pessoas vivendo tempos de pobreza e de miséria por falta de reconhecimento de autoridade. Princípio de autoridade. Princípio de autoridade, você reconhece aonde ela está. De um líder de célula até o teu bispo da tua igreja, você se move debaixo exatamente da mesma ou do mesmo espírito. Faz assim comigo, assim, ó. Você só bate continência, meu irmão. Você não fica questionando. Nós temos um capitão aqui aposentado. Levanta a mão aí, Ronaldo. Sabe muito bem do que eu estou falando. Quando uma patente alta está falando, não tem discussão, irmão. Faz assim, ó. Fala, sim, senhor. Fala, o meu Deus é o meu Senhor. Simples. Nós temos pessoas que servem nessa casa debaixo de um manto de autoridade. Sabe qual que é a nossa tristeza? São desonradas e respeitadas porque não tem um PR na frente do nome. O pastor trata que é uma mil maravilhas, mas existem irmãos que servem nessa casa aqui que nós já vimos com os nossos olhos. São maltratados, são humilhados, são desrespeitados por pessoas que não reconhecem o princípio de autoridade. Sabe quem que é o maior no reino dos céus, irmãos? Quem é o maior? Quem é o maior? Tem gente aqui que está cheirando desinfetante, que enquanto você não está vendo, faz limpeza e faxina nessa igreja. E eu profetizo em nome de Jesus que a honra do Senhor vai alcançar a tua vida, que a honra de Deus vai alcançar a tua vida. Porque se você não reconhecer, Deus vai levantar outros para reconhecer, porque o princípio de autoridade precisa ser cumprido. Vou falar outra coisa aqui, irmão. Você pode até pensar que eu estou dando indireta em você, mas eu vim com uma palavra para pregar e eu vou pregar. Pessoas que desconstroem a autoridade dentro de casa. E posso falar uma coisa? Deus já me contou e já me revelou em sonhos um tempo de uma luta perversa em cima de pessoas que desconstroem a autoridade. Você se prepara, irmão, que o diabo está vindo a cavalaria cobrar aquilo que você mesmo pediu para que ele entregasse para você. Porque o mundo espiritual é vivo. Se a bênção do anjo vem para abençoar você, Satanás ele vai cobrar o boleto agora de pessoas que tocaram em autoridade. Se eu fosse você, uma das pessoas que vive desconstruindo a autoridade, fala mal de pastor. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você que veio de outra igreja, esquece o que você viveu lá, irmão. Vive o novo tempo que Deus tem para a tua vida, amém? Não toca mais no assunto.
Abençoa teu pastor, teu ex-pastor era uma bênção. Sei que não estava preparado para estar lá. Porque essa igreja não é melhor do que a igreja que você estava. E posso falar uma coisa? Não adianta você sair daqui achando que você vai para um lugar melhor, porque essa igreja não é pior do que nenhuma também. Essa igreja está num nível de autoridade de uma igreja que prega a palavra de Deus e ensina as pessoas. Pastor, por que você está falando isso? Porque eu falo comigo, o culto é fé, fala, e milagres. E se você aprender como esse centurião aprendeu a reconhecer princípio de autoridade, quando você chegar na tua casa, a tua bênção vai estar lá te esperando. Quando você chegar lá no teu trabalho, tua promoção vai estar em cima da tua mesa. Dá um glória a Deus aí. Quando você menos esperar, o teu financiamento vai ser aprovado. Quando você menos esperar, a tua causa na justiça, o juiz vai assinar em teu favor. Quando você menos esperar, Deus vai mandar um marido para você casar, minha irmã. Quando você menos esperar, Deus vai mandar uma esposa para você casar, meu irmão. Dá glória a Deus pelos outros aí, irmão. Você já é casado, você está se achando também, né? Tem mais gente para casar, irmão. Casamento existe, sabia? Namoro. Você anda namorando pouco e nem lembra que namoro existe, né? Não brinque com o princípio de autoridade. Os demônios na vida daquele gadareno reconheceram a autoridade do Cristo quando Jesus pisou naquela terra. O vento e o mar, quando batiam naquele barco que virava para lá e para cá, e Jesus repreende a tempestade, eles perguntam: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Fala comigo, princípio de autoridade. Fala, obediência. O mar e o vento obedeceu Jesus porque eles entenderam, Ele é maior do que nós. Ele é o nosso Criador. Ele é o Verbo. Sem Ele nada se fez. Ele estava lá desde o princípio, e Ele nos ensinou o princípio de autoridade. Eu tenho orado para que Deus coloque temor no meu coração, para que eu não quebre a aliança de princípio de autoridade que eu vivo na minha vida, porque eu não quero frustrar os sonhos que Deus tem para mim. Dá uma glória a Deus aí. Eu não quero ficar cantando o hino herege de que Deus é fiel a mim, mas eu quero cantar obrigado, porque o Senhor é fiel ao princípio que eu estou me esforçando a seguir. Pode aplaudir se você tiver vontade. Pastor, eu não queria ouvir essa palavra, mas você só está ouvindo porque você precisa. Pastor, o irmão que eu conheço que deveria estar aqui, né? Não, irmão, o irmão que não está aqui não precisava ouvir, quem precisava ouvir era você. Você é a obra-prima que Deus está aperfeiçoando para esse tempo de guerra que nós estamos vivendo. Você é alguém que Deus está alinhando o seu coração para que você possa respeitar princípio de autoridade, para que você possa fluir naquilo que Deus tem na sua vida. Você é aquele que no culto de hoje ainda tem tempo para se arrepender se você tem tocado em autoridades, porque eu vou repetir, eu não estou falando para te assustar não, estou te entregando uma visão que eu tive. Profeta entrega o que vê, irmão. Profeta não leva a carta para casa. Eu sou carteiro de Deus e mando entregar. Pessoas tocaram em autoridade nesses tempos, e não é Deus não, Satanás vai vir cobrar o boleto, porque o diabo ama pegar quem toca em autoridade. Porque quando você quebra o princípio quebra você. Então, se você andou desconstruindo igreja por aí, desconstruindo pastor, desconstruindo líder de célula, liderança, qualquer liderança que está sobre a tua vida, vai hoje para a madrugada pedir perdão para Deus. Aproveita o relógio de oração, né? Aproveita, coloca lá 10 minutinhos lá pela tua misericórdia. É meia hora orando pelo propósito da igreja, e 10 você fala: Deus, o Senhor não foi embora ainda não, né? Sabe o que é? E vou dar mais uma dica aqui, que essa daqui talvez seja pior para você que gosta de tocar em autoridade. Marca um gabinete, marca uma reunião e vai pedir perdão para essa autoridade. Fala: me perdoa porque eu desconstruí você e nem você estava sabendo. Mas Deus viu, irmão. E o diabo também escutou. E o mundo espiritual é vivo. Não se engane.
Não adianta fazermos um culto para lotar a igreja, para ficar aqui ministrando apenas cura física, enquanto o Espírito Santo de Deus está curando a alma e o espírito de pessoas, alinhando pessoas aqui para um propósito maior. O culto Fé e Milagres, eu acredito que o maior milagre que possa existir na vida de um cristão é aprender a se mover e a reconhecer a autoridade. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver o apostólico na terra sendo construído debaixo de autoridade. Você vai ver o maior de todos os apóstolos, na minha opinião, tá? O apóstolo Paulo se submetendo à autoridade do apóstolo Pedro. Se você for olhar para a Bíblia Sagrada, você vai ver por diversas vezes Deus exigindo que as pessoas compreendessem princípio de autoridade profética, e Deus não tolerando autoridade sendo tocada, ainda que discordasse. E Deus dizia: não estou perguntando sua opinião, eu levantei como autoridade, ou você se coloca por debaixo ou não falo com você. Você vai ver a terra se abrindo e engolindo linguarudos e fofoqueiros no meio da congregação por conta de tocar na autoridade. Você vai ver pessoas sendo tomadas de lepra porque tocaram em autoridade. Eu tenho que te falar isso, irmão. É a palavra que Deus deu para pregar hoje. É a palavra que o Espírito Santo de Deus incomodou meu coração para pregar para essa igreja. E por que nós estamos ouvindo? Porque nós precisamos ouvir. Dá um glória a Deus bem alto, bem forte, hein? É porque você hoje está saindo daqui mais maduro do que você entrou. Dá um glória a Deus aí. É porque você engoliu um pouquinho o seu choro e Deus está falando para você: ei, dá uma avaliada aí o que você está vivendo. Você está tocando na autoridade do seu marido? Você está tocando na autoridade da sua esposa? Filhos, vocês estão tocando na autoridade dos pais? Deus leva tão a sério o princípio de autoridade que Ele já ensina desde pequeno. Ele fala: quer viver? Honra teu pai e tua mãe, para que teus dias sejam prolongados na terra. Deus está só mandando um código: quer morrer cedo? Toca no seu pai e toca na sua mãe. Você vai ver onde você vai parar. Então, se você é alguém que desonra seu pai, se é boca dura, peça perdão para sua mãe, peça perdão para o seu pai. Fala comigo: princípio de autoridade. Fique de pé em nome de Jesus. Pastor, tá bravo? Nada, irmão. Tô mais relax que você possa imaginar. Pastora Ju me deu um chá não é camomila não, de maracujá ontem, tão concentrado que eu tô com sono até agora. Acho que ela falou: vou fazer bem concentrado para dormir, porque tem dia que eu tô muito chato, mas hoje eu tô bem. Não tô nada bravo. Eu só recebi uma carta e tô lendo para você. Dá um glória a Deus aí. Fala: o carteiro só entregou a carta. E digo mais: o anjo acabou de protocolar. Vai chegar lá na mão de Jeová falando assim: é recebido. O AR está chegando lá no céu. Fala para quem está do seu lado: o AR está chegando no céu. Vamos orar? Eu creio que o Jesus de Nazaré, que curou o cego do centurião em Cafarnaum, está aqui. O Cristo que aquele centurião reconheceu a autoridade dele está aqui nessa noite. O mesmo Jesus que sara, cura, batiza com o Espírito Santo, brevemente voltará. Ele não muda e Ele está aqui nessa noite para ser provedor na vida de quem precisa de provisão nessa noite, para ser protetor para quem precisa de proteção nessa noite, para ser cura na vida daquele que precisa de um milagre de cura nessa noite, para ser consolador para quem entrou nessa noite com o coração apertado e desolado. O Consolador está aqui para ser um bálsamo para quem entrou aqui ferido, machucado, tocado, abusado,
vilipendiado nas emoções ou no físico, Ele é bálsamo, Ele é o remédio, Ele sara todas as feridas, Ele é capaz de te fazer sair daqui convicto que a palavra profética não volta vazia, está sendo liberada. Cabe a você reconhecer a autoridade nessa palavra. Em nome de quem essa palavra está sendo lançada? Eu digo, está sendo lançada na autoridade do nome de Jesus Cristo, o meu e o teu Salvador. Estenda suas mãos, estenda suas mãos. Eu peço agora, Senhor, dê ordem a esse anjo ao qual o Senhor me deu uma visão, abarrotado de bênçãos, que não eram, Senhor, para voltar para a eternidade, mas era para estar na posse dos meus irmãos. Eu declaro nessa noite que o teu anjo saia distribuindo. Isso, para quem tem fé. Para quem tem fé, mãos estendidas agora em nome de Jesus. Mãos estendidas agora em nome de Jesus. Esse anjo provedor, esse anjo portador das bênçãos, esse anjo portador das soluções, das demandas que foram pedidas diante dos céus, agora em nome de Jesus, dá um passeio nessa igreja e entrega para quem tem que ser entregue agora. Isso. Creia. Você que já tem motivos para agradecer, abra sua boca agora e glorifique, porque a bênção te alcançou. Você que tem motivos para louvá-lo, adore. Você que ainda está em espírito de intercessão, continue orando. Deus vai falar com você antes desse culto terminar, antes de acabar. A bênção de Deus te alcança nessa noite em nome de Jesus. Com águas profundas tu espera por mim, e o teu Espírito me chama, e eu vou, e com águas profundas tu espera por mim, e o teu Espírito me chama, e eu vou, e com águas profundas tu espera por mim, e o teu Espírito me chama, e eu vou. Nós reconhecemos a tua autoridade espiritual, Espírito Santo. Nós reconhecemos que antes da bênção o Senhor primeiro nos prepara. Nós reconhecemos que antes de ser edificado qualquer construção, primeiro é estabelecido a base, o alicerce daquilo que um dia será um prédio edificado, uma torre edificada. Eu declaro no santo e poderoso nome de Jesus que toda palavra de doutrina, toda palavra de ensino, Senhor, que todo espírito de resistência caia por terra agora na autoridade do nome de Jesus, e que a semente, Senhor, daquilo que o Senhor tem nos ensinado possa brotar, germinar e dar frutos em nossos corações.
Eu declaro que seremos a igreja, Senhor, que nos moveremos debaixo do princípio de autoridade, a começar da autoridade do nome de Jesus, da autoridade da palavra de Deus. Senhor, se tem uma oração que eu faço nessa noite: nunca nos deixe nos tornarmos uma igreja mercenária e corrupta na terra. Uma igreja que se move por dinheiro. Uma igreja, Senhor, onde a liderança é tentada, Senhor, a massagear o ego do povo, olhando apenas o recurso financeiro e o número financeiro no gasofilácio. Nos recusamos a sermos assim. Mas eu quero declarar na autoridade do nome de Jesus uma igreja profética, uma igreja santa, uma igreja firmada na tua palavra, uma igreja firmada nos teus princípios, uma igreja que tem autoridade sobre demônios, principados e potestades, e a verdadeira igreja edificada sobre a rocha, que um dia o Senhor disse para Pedro: e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Esta é a igreja que eu oro, para que o Senhor me dê a honra e o privilégio de continuar sendo pastor. Esta igreja, Senhor, que eu oro, para que sejam levantados no nosso meio pastores com mais habilidades do que eu, profetas com mais habilidades do que eu, mestres com mais habilidades do que cada um de nós aqui, Senhor, apóstolos, evangelistas, missionários, homens e mulheres de Deus, fundamentados na palavra, que serão respostas de fogo para essa geração corrompida. Eu me nego a ser um desobediente. Eu me nego a não querer pagar o preço de pregar o que o Senhor manda. Eu me nego. E juntos, como igreja, nesta noite, nós queremos dizer: Pai, não queremos só a bênção, mas nós queremos o dono da bênção em nós. Nós não queremos apenas as tuas mãos, mas queremos o teu coração em nós. Nós queremos ser como esse centurião de Cafarnaum, que não era apóstolo, que não era discípulo, que não era profeta, que não era evangelista, que não era multidão interesseira, mas era um homem que só pelo simples fato de ter reconhecido a tua autoridade, viveu o milagre. Não queremos nos mover por títulos, não queremos ser chamados disso ou daquilo, mas queremos ser uma igreja que, quando ouvimos a tua voz, como a verdadeira ovelha que reconhece a voz do seu pastor, se move debaixo de obediência. É o que eu declaro em nome de Jesus. É o que eu declaro em nome de Jesus. Levanta a tua mão em nome de Jesus. E a perseguição, perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. Os leões não pararam a igreja do Senhor. E o inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Não caminhamos. Diga. Só igreja, só igreja. Que possamos ser nação santa, sermos igreja. Você pode aplaudir Jesus por isso, querido? Você pode aplaudir um pouquinho mais alto, porque Ele é santo.